Boa noite, Iraci, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Sim. Tudo bem, já vamos iniciar, viu? 2 minutinhos, a gente já inicia. Pronto, agora sim, ou quase assim, né? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Boa noite, boa noite. Ó, hoje, não estranhe não, a gente está no escuro, porque faltando alguns minutos para a live começar, uns 10 minutos, no meu condomínio explodiu a energia e aí ficou sem energia. Isso acontece na vida da gente, viu? Mas hoje, como a gente não pode deixar de ter, né? Tem um plano B, ó. Vamos ser com luz de lanterna que eu já tinha deixado para carregar, justamente podendo prever alguma intercorrência como essa, né? Quantas vezes na vida da gente isso acontece? Já aconteceu com vocês? De vocês estarem planejando alguma coisa e de repente acontece alguma coisa que tira o rumo do que vocês estão fazendo? Já aconteceu com você, Iraci, Maria? Pois é, acontece, viu? E aí o que é que acontece? Geralmente tem alguns padrões de repetição. E aí, por exemplo, você pode ser daqueles que desiste, acha que Deus está falando assim para não fazer. Eu já pensei muito nisso também, viu? Não, às vezes não é para eu fazer, não. Deixa eu parar com isso aqui, porque não é para eu fazer, não. E aí você desiste quando está próximo de começar e de você romper para alguma coisa maior do que você imagina. A gente chama isso de pré-queda, algumas pessoas de pontos de inflexão, mas isso acontece o tempo todo. Já aconteceu com vocês? Iraci e Maria Clara? Opa, como é que tá, meu amigo? Tudo na paz? Olha aí. Pois Bom, é, tudo bom? rapaz. Boa noite. A gente tá aqui à luz de vela, para você ter noção, porque explodiu energia aqui, faltando 5 minutos. E aí a gente já vai começar falando sobre isso. Quantas vezes a gente desiste porque aparece alguma intercorrência? Quantas Cheguei em vezes casa a gente agora. desiste? Olha aí, que coisa boa. E aí é isso, pessoal. Esse projeto, eu já dando um abraço aí para Clenilton e para Cleiton. Esse projeto é um projeto que já tem 2 anos e meio e, na verdade, é um ecossistema, né? É um lugar onde a gente vai poder conversar sobre essas coisas que acontecem e, por vezes, a gente não consegue perceber porque a gente está muito ocupado vivendo. E, por vezes, como a gente não tem essa visão de 360, acontece algumas coisas na nossa vida que você não consegue explicar, só que você também não consegue parar para ver. Se fosse outro tempo, por exemplo, eu já tinha desmarcado essa live. Tá tudo no escuro, torcer energia, tá uma situação assim, mas parece que eu já sabia na hora que explodiu o transformador aqui na minha rua, eu disse, cara, já sei o que é. E pior que é só no meu bairro, viu? E aí a gente vai falar assim, poxa, então vamos lá. Então, ó, Cleiton também tá sem energia? Não foi na cidade. Foi na cidade, foi geral, cara. Olha aí, ó. Olha o que que vocês fizeram aí, ó. E aí, claro que assim, não é porque é específico para mim, mas atrapalha algumas pessoas. E quantas pessoas deixaram de fazer o que tinha que fazer e estão dando desculpa porque faltou energia, porque teve algum problema e não deu um jeito? Entende? É muito sobre isso. A Cleiton está na minha cidade, então foi na cidade inteira. Olha aí. Mas, pois é, eu vou compartilhar aqui com vocês.
A gente vai manter nosso planejamento, apesar das pessoas já poderem não entrar, porque eu quero privilegiar quem chega no horário, né? E aí já agradecendo aí Iraci e Maria Clara, que na verdade está com o nome do outro, né? Para que a gente consiga ter essa noção, pronto, para que a gente consiga ter essa noção e privilegiar realmente quem chega no horário, privilegiar quem chega, quem está sempre chega cumprindo horário, né? Porque senão a gente deixa para começar depois, acaba que fica sempre privilegiando quem chega atrasado. Eu aprendi isso com o meu mentor, com o Márcio, e aí eu queria honrar a vida aí de Iraci e de Ricardo que chegaram primeiro, e agora de Cleiton e de Clenilton, tá bom? Porque depois, pessoal, as pessoas chegam, é mais fácil. Esse projeto aqui eu já cheguei a ter quase 50 alunos. Ano passado eu parei um pouco e agora estou retornando hoje, inclusive. Já temos o aluno primeiro, é o Ricardo aí, ó, que já está lá inscrito. E vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Quando vocês visualizarem aí, vocês me avisam, por gentileza, tá bom? Quando abrir aí, vocês me avisam. Só abre aí o... Apareceu. Apareceu? Ok. Show de bola. Vamos lá. Pessoal, esse projeto nasceu muito por conta de uma demanda minha, né? Eu sempre vivi uma vida muito próximo do quase, né? Não sei se vocês já vieram sobre isso, já pensaram sobre isso. É aquela pessoa que quase dava certo na vida, que quase sempre as coisas aconteciam, mas sempre acontecia alguma coisa que me tirava de onde eu precisava estar. Então, eu cansei de viver a vida nesse tal desse quase e percebi que existia uma forma de tirar, porque não era só comigo. Então, como não era só comigo, eu tinha que ter um jeito de arrumar isso também. E aí eu comecei a perceber e comecei a monitorar de que forma é que eu iria entender e arrumar isso aqui. Porque se não é só comigo, o que foi que aconteceu que eu preciso reorganizar isso aqui? E eu percebi que na vida da gente, por vezes, a gente precisa avançar. E não era mais falta de conhecimento, porque eu tinha percebido que eu fazia curso, eu buscava, eu fiz especialização, eu sou dentista de formação, mas eu fiz especialização, 2 e 3 especializações, fiz mestrado, e a vida ainda não virava. Não sei, sempre parecia alguma coisa e eu acabava voltando para trás. E eu achava muito que era falta de conhecimento, e eu aprendi a fazer isso. Ou se está difícil, é porque eu não conheço alguma coisa, eu vou aprender, vou fazer outra especialização, vou ficar melhor e vou avançar. Só que tinha um problema. Às vezes, eu percebia que tinha pessoas que não tinham a qualificação que eu tinha. Pessoas que não se dedicavam o tanto que eu tinha. E aí não era uma questão de ciúme nem nada, viu, pessoal? Mas era uma questão de entender que eu tinha mais capacidade que elas. E mesmo assim, a vida dela, aparentemente, eram mais prósperas que a minha. A gente não está na casa de ninguém, não sabe como dizer isso, cravar, né? Mas aparentemente era mais próspera do que a minha. E aí o que foi que eu comecei a pensar? Cara, o que é que eu estou fazendo de errado que eu não estou conseguindo avançar? O que é que eu estou fazendo de errado que eu não estou conseguindo crescer? E eu queria primeiro fazer umas perguntas a vocês agora. Vocês já começaram a ler um livro e não terminaram? Só precisa levantar a mãozinha aí. Quem aqui já comprou um livro e não terminou de ler? Quem aqui já comprou um curso e não conseguiu terminar? Tem gente que vai ficar com a mão para cima aí o tempo todo, né? Eita, é isso mesmo. Quem aqui colocou essas benditas dessa meta de final do ano, que é uma meta doida, é emagrecer 50 quilos, é casar, é construir casa. Quem já botou essas metas e não conseguiu, parou no meio do caminho? Vocês entendem? E olha aí que coisa doida. Quantas vezes você prometeu a você mesmo que ia ser diferente dessa vez? Só que, mais uma vez, depois de alguns dias ou meses, você percebeu que tinha voltado para o mesmo padrão. Pois é. Hoje, minha função aqui não é mais ensinar técnica a vocês. Porque aqui só tem gente qualificada. Eu vejo pessoas aqui extremamente qualificadas. Hoje não é dia de ensinar técnicas a vocês. Hoje é dia de entender o que é que está travando a gente de avançar.
já que vocês têm a mesma capacidade. E sabe o que acontece? Tem pessoas que não conhecem o que vocês sabem, não leram o que vocês leram, não fizeram os cursos que vocês fizeram e ano após ano continuam crescendo. Vocês já pararam para pensar por que elas crescem? Alguém aqui já parou para pensar por que essas pessoas continuam crescendo? Eu vou dizer a vocês, porque essas pessoas aumentaram o seu nível de exposição e entenderam que elas não vão parar. E, principalmente, estão num ambiente adequado. Porque, geralmente, o que faz a gente retornar é porque você não está cercado no ambiente, no ecossistema que propicia você crescer. Então, isso acaba travando a gente, influenciando nos nossos resultados. E aí você vive de empolgação, e empolgação, meu povo, não sustenta muito tempo. A empolgação no início é muito bom, mas depois não sustenta. Eu estava falando com o pessoal que chegou agora, aqui na minha cidade agora, não sei o que aconteceu, faltou luz, eu achei que era só no meu bairro, mas descobri que foi na cidade. E aí, claro que vem aquela vozinha aí, cara, manda uma mensagem para esse povo aí, cancela. Você tá de férias, para que vai dar uma aula agora? Não tá vendo aí, não? Que é para parar? Claro que a vontade é de cancelar, meu povo. Claro, eu queria ficar em casa, no escuro, caçando alguma coisa para fazer aqui. Mas aí o que acontece? Eu tinha duas opções. Eu poderia parar um projeto desse, que é um projeto de todos que eu já fiz, eu acho que é o mais bacana, porque aqui não é um projeto que eu faço só, a gente cresce junto, é um ecossistema, que é o catalisador, mas eu poderia também parar e deixar de fazer. Então, quantas vezes aconteceu isso na minha vida e na sua, de chegar uma hora que você precisava avançar e você foi para trás porque aconteceu alguma intercorrência? É sobre isso. Então, isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, e hoje especificamente eu vou falar sobre ecossistema de onde a gente está instalado, pessoas que estão no nosso lado, mesas que vocês estão sentados, tá bom? Quando aparecer aí novamente, vocês me avisam, viu? Não sei se já está aparecendo aí, Cleiton, para você. Vai dando feedback aí, viu? Já tá aparecendo. Pronto. Tá aparecendo Agora que não tá slide aí? na tela alta, não. Tá aparecendo todos os slides. Pronto, vamos lá. Vê se melhorou agora aí. Aí. Pronto. Eu queria fazer uma pergunta para vocês também. Vocês têm noção que a gente se torna parecido com o ambiente que você frequenta? Alguém tem essa noção? Ou então já ouviu falar que a gente é a média das 5 pessoas que a gente está próximo? Alguém já ouviu falar nisso? Sim, eu já. Pois é. A gente está vivendo uma época, meu povo. Hoje eu estava assistindo a Copa do Mundo, um pouquinho antes de faltar energia, e eu percebi um negócio interessante. Eu disse, rapaz, tem uma emissora da Copa do Mundo, não sei nem se é de televisão, é a Cazé TV, não é nem de Copa, né? É uma emissora que está passando jogos. Olha o que aconteceu. Hoje está passando 2 jogos juntos. Sabe o que aconteceu? O cara vai e fala assim, não, você liga a sua televisão num jogo e liga a outra tela no outro. Olha a quantidade de informação que a gente tem. Você hoje pode colocar e ter 2 informações, vocês entendem que a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia é um absurdo. Tem podcast, tem livro, tem curso, tem mentoria, agora tem inteligência artificial, vídeo do assunto que você quiser. Se você quiser, hoje eu aprendi a fazer salgadinho de azeitona frita. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Imagina. Vou fazer, se for bom, depois eu passo para vocês, mas é isso que acontece, é muita informação. E mesmo assim, de vez em quando a gente se encontra sem direção, sem disciplina, sem clareza, sem propósito. Então, levando em conta isso aqui, e que vocês também já falaram, eu também me incluo nisso aí, que a gente compra algumas coisas, alguns livros, alguns cursos que não termina, a gente pode concordar que o problema não é falta de informação. Todo mundo concorda? Que o problema da gente ficar travado na vida não é falta de informação? Pronto. O que é que acontece? A informação sozinha não transforma ninguém. Esse é o problema que eu percebi nos últimos anos. Você só saber não vai provocar mudança. Você só saber não vai gerar conhecimento. A informação gera conhecimento e esse conhecimento precisa ser aplicado no seu dia a dia. Eu costumo dizer que tudo que eu aprendo eu trago aqui para vocês, porque eu, quando trago para aqui, transbordo do que eu faço e vivencio o que eu aprendo. O que é que acontece? Aquilo
É como se prendesse em mim agora, eu tenho autoridade para poder vivenciar aquilo, porque eu aplico. E aí, para você aplicar, depende de uma coisa muito importante, que é o poder da ambiência, do ambiente onde você se encontra hoje. Olha para a tua vida, olha para as pessoas que estão ao seu lado, e aí, pelo amor de Deus, viu? Eu não estou falando para largar ninguém, principalmente quem é casado, os maridos e as esposas não largam não, viu, meu povo? O resto tudo tu pode largar, agora as esposas e os maridos segura, viu? Foi até que a morte separe. E se alguém quiser separar, a gente ora aqui para Jesus levar. É a única forma que tem. É Jesus leva, e aí você separa. Viu? Se alguém quiser essa oração, está repreendido, viu? Mas é muito sobre isso. Quais são os lugares que você tem sentado? Quais são as mesas que você não levantou? Tem mesa que tem assunto que você sabe que já deveria ter levantado e mesmo assim a gente tolera. E aí o que acontece? Olha para a nossa vida hoje. Seu nível de fé, talvez seu nível financeiro, seu nível de saúde, seus níveis de relacionamento, sua mentalidade, tudo isso é influenciado pelos ambientes que vocês têm frequentado, que você frequenta. Agora pare e pensa comigo. Quem está moldando a sua forma de pensar atualmente? Isso é uma pergunta para você pensar, porque ninguém cresce sozinho. Esse negócio de crescer sozinho é mito, viu, meu povo? A gente, para avançar, precisa de outra pessoa. Deus botou em mim a chave que precisa para você avançar, e Deus botou em você a chave que precisa para eu avançar. Nós somos relacionais, é difícil, não tem condição de avançar sozinho. Sozinho você chega até um tempo, você chega até rápido, mas você não chega longe. Você pode permanecer sozinho, mas uma hora você vai acabar caindo, porque você não consegue passar por isso. Faz sentido para vocês, pessoal? Se fizer sentido, Sim. dá um joinha aí pra gente ver, porque eu tô sem ver vocês aqui, tá bom? Sim. Eu vou mostrar para vocês agora uma ferramenta, que é o que eu queria fazer hoje, com uma aplicação muito prática, que chama Mesa do Conselho. Ícaro, que ferramenta é essa? É uma ferramenta de inteligência emocional, onde a gente acaba que faz e mostra com um teste, né, um questionário, onde a gente coloca nesse questionário um teste para vocês verem essas 10 cadeiras que estão lá na sua mesa. Ícaro, como assim 10 cadeiras que estão na sua mesa? Olha lá, a gente tem cadeira de mentor, a gente tem uma cadeira de treinador, a gente tem uma cadeira de amigo, a gente tem uma cadeira do aluno, a gente tem uma cadeira de sua família, a gente tem uma cadeira do discipulador, a gente tem uma cadeira do sucessor, a gente tem uma cadeira do pá, a gente tem uma cadeira do herói e a gente tem a cadeira do seu coach, né? Vocês percebem que a gente tem uma mesa onde você pode dispor dessas cadeiras. Comece a fazer uma reflexão. Quem é que está sentado nessas cadeiras? Isso aqui foi a primeira vez que eu fiz esse teste. A primeira vez deu exatamente esse resultado aí. Vocês percebem que tem cadeira minha que está vazia, tem cadeira minha que está gente sentado e tem cadeira minha que a pessoa está em pé. Não sei se vocês podem ver ali. Está dando para ver? Pelo menos a cadeira ali de treinador, mentor. Estão vendo ali? Sim. Tá dando pra ver. Quando a cadeira está vazia, o que é que significa quando a cadeira está vazia? Eu nem reconheço quem é aquela pessoa. Olha que doideira. Eu nem tenho na minha mente a ideia de quem é essa pessoa. E é importante para a nossa vida. Quando a pessoa está atrás, sentada, é que eu reconheço que existe uma pessoa, mas eu não reconheço como verdadeiramente sentado na minha mesa e me influenciando. E quando a pessoa está sentada, é porque eu reconheço aquela pessoa sentada em minha mesa. Alguém aqui não tinha conhecido esse conceito da mesa do conselho? Nunca ouviu falar? Pode levantar a mão, ou então colocar um joinha aí, só para eu saber, ou então coloca no chat, viu? Já estou conseguindo ler aqui. E aí, o que é que acontece? Olha o tanto de gente que influencia na sua mesa e você nem sabe. Eu vou explicar algumas cadeiras para vocês. Vou explicar a cadeira, por exemplo, do seu mentor. O mentor é uma pessoa que já teve o resultado que você quer ter. É uma pessoa, por exemplo, você quer escalar o Monte Everest. Esse mentor já foi lá no Monte Everest algumas vezes. Então, ele já sabe o que é que tem que levar, que tipo de sapato, que tipo de vestimenta, que dia do ano é melhor. Então, ele já é uma pessoa que tem o resultado que você quer.
Então, não adianta a gente estar discutindo muito com o mentor. Geralmente, a gente se encontra com o mentor para que você tenha essa noção clara de como é que você pode estar ajustando isso na sua vida. Então, o mentor vai te dar direção. Ícaro, você quer ir no Monte Everest, ó, você vai subir lá no período de dezembro. Pronto. Eu não vou subir em junho. Porque em junho ele já viu por A mais B que é perigoso, eu posso até morrer. Essa é a função do mentor. Vou pegar outra função, função de herói. Herói é aquela pessoa que toda vez que você precisar, você vai olhar para ele e vai falar assim, meu Deus, o que é que meu herói faria? Quem é o povo mais antigo aí, que lembra, tem alguns heróis antigamente aí, né? He-Man, She-Ra. Aqui só tem gente nova, nova não vai lembrar, não. Mas tem um pessoal mais velho que eu conheço aí que já era desse tempo aí. Spectro-Man, Lion-Man, misericórdia, Senhor. Tem uns que eu nem lembro, Giban. E tem uma galera aí dessa, viu? Chaves. Alguém lembra desse pessoal aí? E tem o pessoal mais novo, né? Que é o Changeman. E aí é mais fácil. O herói é aquela pessoa que você vai olhar sempre e falar. No meu caso, meu herói que eu escolhi para estar em minha mesa é Jesus. É a pessoa que eu olho e me espelho e digo assim, poxa, se Jesus faria, o que é que Jesus faria nessa situação? A gente vai arrumando. E aí tem outras cadeiras, né, que depois a gente vai trabalhar aqui no catalisador com vocês, porque cada pessoa tem uma mesa, cada mesa precisa ser de forma intencional trabalhada. E, cara, por que você fala isso? Porque, pessoal, imaginem o seguinte, ó. Para quem não sabe, eu estou no escuro, viu que faltou luz. Não sou só eu, não. Eu vi que também tem um pessoal que está todo no escuro, o pessoal daqui de Cruz, viu? Explodiu alguma coisa aqui na cidade, misericórdia, Senhor. E aí a pré-queda veio pesada, veio na cidade inteira, mas o povo entrou no escuro mesmo, viu? Então, é por isso que a gente vai ter que fazer nos dados móveis rapidinho, para que a gente traga esse conteúdo de valor para vocês. O que é que acontece? Quando eu percebi que a minha mesa do conselho tinha lugares que eu nem sentei ainda, não tinha nem pessoas que eu tinha entendido, é um teste que a gente faz, eu comecei de forma intencional a colocar essas pessoas sentadas na minha mesa. Então, assim, onde tinha ali mentor, hoje eu tenho 2 mentores, né? Depende da área da sua vida que você quer para ver, tem um mentor de vida profissional e um mentor de vida da minha carreira de palestrante, minha carreira de profissional de inteligência emocional, que hoje é o Márcio Michele. Então, hoje eu caminho ao lado dele, porque ele é meu mentor. Eu tenho também ali como amigo, vou dar um exemplo a vocês, tem o Cleiton aqui, que é uma pessoa que eu confio muito, né? E o amigo tem um papel terrível, que o amigo é para dizer quando você se excedeu, para falar a verdade, sem filtro, porque senão a gente se perde no meio do caminho. Eu tenho um aluno hoje também, alguns alunos que eu ensino algumas coisas, olha que coisa, isso tudo faz parte do meu propósito. Mas vocês perceberam que além das 10 cadeiras, elas estão em algum lugar. Onde é que essas 10 cadeiras estão? Alguém percebeu? Eu vou botar a foto de novo, aí fica mais fácil para vocês verem. Vou colocar aqui, para vocês me falarem se vocês perceberam em que lugar que estão essas cadeiras. Dá uma olhadinha aí agora. Vê se apareceu aí na tela. E se apareceu, vocês dão um ok aqui para mim. Apareceu. Pronto. Que lugar que está essa mesa? Que lugar que estão essas cadeiras com todo mundo da minha mesa do conselho? Uma sala de reunião. É uma sala de reunião, mas elas estão ao redor de uma mesa. Estão vendo? Tá dando para ver aí? E nessa mesa tem escrito uma coisa interessante. Alguém sabe o que está escrito aí na mesa? Já vê. Futebol. Yahvé é o nome em hebraico, né, de algum dos nomes de Deus. Então, essa mesa, principalmente da minha mesa do conselho, é pautada nisso. Tem um lastro, e Deus está sempre no centro. Então, eu não sei qual é a sua religião, vocês que estão aqui, aí eu não estou falando de religião, viu? Estou falando de Deus, acima de todos os nomes. Tem uma pessoa, tem um código moral que é a lei de Deus que está ali. E isso permeia todas as cadeiras que estão sentadas na minha mesa. Por quê?
Não adianta também você querer resultado diferente sentando em mesas iguais. Não adianta, por exemplo, eu vou falar com muito carinho, viu? Vocês que querem abrir empresa e só anda com gente que é CLT, não vai dar certo isso. Porque a cabeça de quem é empregado é totalmente diferente da cabeça do empresário. Não tem condição. Se você quer abrir uma empresa, por exemplo, você precisa andar com empresários. Ícaro, mas eu sou pequeno. Você ainda é pequeno. Mas você vai começar, e aquele grande um dia começou pequeno. Então você precisa intencionalmente a buscar suas mesas, buscar seus mentores. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura por exemplo, pagar um mentor. Eu pago meu mentor para estar lá com ele. É um trabalho para ele também. Treinador, aí você vê o pessoal que faz personal trainer, tem seu valor, pessoal. É diferente treinar sozinho e treinar com personal trainer. É totalmente diferente. Vocês entendem? E vocês precisam escolher isso de forma intencional, porque às vezes essas influências podem continuar mantendo vocês com os resultados que vocês estão hoje. E eu não sei se vocês estão satisfeitos com o resultado de agora de vocês. Eu quero estar em um lugar diferente daqui a alguns anos. E depois que eu descobri isso aqui, minha vida andou 10 anos em 3. Foi um absurdo, porque eu entendi que eu preciso acessar frequências que eu não entendia antes. Eu preciso acessar frequências que eu ainda não tinha acesso a esse tipo de informação. Porque quando você se conecta a pessoas assim, é como se seu cérebro sintonizasse na mesma frequência e fala assim, é possível fazer, então vamos correr atrás e vamos fazer. Faz sentido para vocês? Dá um oi aí, essa galera aí parece que faltou luz lá também, viu? Dá um oi, dá um salve aí, pronto, agora sim, a mãozinha para cima. O que é que acontece? E o que é que acontece, Ícaro, quando a gente não sabe disso? Olha que coisa que eu vou mostrar para vocês agora que eu aprendi ao longo da minha jornada, da minha carreira. Deixa eu colocar o slide aqui de novo para mostrar para vocês. Ao longo da minha carreira, eu percebi algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aqui. Meu povo, o futuro não é encontrado, pessoal. Eu passei muito tempo da minha vida procurando que o futuro me encontrasse, achando de verdade que eu estava fazendo o que era necessário para encontrar esse futuro. O futuro é construído. O futuro é construído por você. E olha nas dimensões que tem aí. Fé, família, propósito, finanças, negócios, saúde, missão. A gente precisa tentar encontrar esse futuro. Eu um dia aí percebo que muita gente procura seu propósito como se estivesse procurando um tesouro. Só que a gente esquece que o propósito você encontra na caminhada. Você não pode parar e esperar que o propósito venha até você. Às vezes o propósito vem cumprindo o seu dia a dia, cumprindo o que você constrói todos os dias, nas suas decisões, na sua fé, na sua família. Aí entra a finança, missão, trabalho. Ele não aparece, pessoal. Vocês vão perceber que o futuro é construído. E construído pelas decisões que você repete diariamente. Vou dar um exemplo. Eu decido que todo dia agora eu vou fazer uma atividade física. Eu tentei botar essa meta, não é fácil não, viu? Tentei e parei. Consegui 77 dias e depois parei. Eu vou voltar de novo, porque eu percebi que naquela época eu estava tendo um resultado diferente de hoje. Então, eu tinha decidido fazer, e não era grandes exercícios não, sabe? Até uma flexão, até um abdominal valia, era para eu não parar. Só que aí um dia eu parei, adivinha o que aconteceu? Parei de vez. E aí tem 2 meses parado, mas eu vou voltar. Tava vindo muito esporádico e tal, mas agora eu vou voltar porque é uma decisão. Eu sei que vai me fazer bem, vai melhorar minha saúde, vai me dar mais disposição. Então eu sei que vai me fazer bem. E eu parei. Aí como é que eu vou reclamar que eu não tenho o corpo que eu quero? Como é que eu vou reclamar que eu não tenho a saúde que eu quero? Se nem o que está o meu, assim, que está na minha mão para eu poder fazer, eu não faço uma caminhada, às vezes, ou então ir na academia, ou então fazer um abdominal em casa. Vocês entendem? Como a gente pode construir nosso futuro, que a gente, às vezes, deixa de e relega essas pequenas ações que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Essas pequenas coisas que a gente acredita que não dá para fazer, mas que no final vai fazer uma grande diferença no todo.
Porque é um tijolinho, né? E vai construindo, vai construindo, vai construindo, até que você consiga avançar. Faz sentido para você isso aqui? Pois é. E aí, Ícaro, como é que faz para avançar? Que eu também não vou deixar vocês no ar, né? Que nem eu fiquei muitos anos. Eu percebi que uma das grandes coisas que eu não tinha era me cercar num ambiente onde eu pudesse trazer essas ideias, onde eu pudesse esclarecer, onde eu pudesse estar próximo a pessoas que pensam igual ou parecido comigo. Por quê? Porque quando você está num ambiente onde as pessoas já pensam igual a você, é totalmente diferente, pessoal. É totalmente diferente de quando você está num lugar onde você só tem, dissipa força, dissipa energia. É totalmente diferente. Olha que coisa interessante. Você precisa de um ambiente. Isso aqui é uma foto minha há uns 4 anos atrás. Olha aí. E essa outra aí é hoje com o IA, viu? O IA também passou aí, misericórdia. Mudou até minha, meu shape ali. Fiquei até com a cara de indiano, misericórdia. Vou até tirar essa foto de IA aí depois. Mas eu sou bem parecido com esse, apesar de não estar aparecendo aqui no escuro. É a minha versão nova. Quando eu encontrei o lugar certo que hoje acelera os meus resultados. E aí eu vim aqui para dizer a vocês hoje, ó, vocês não precisam de mais um curso, de verdade. Com o que vocês carregam hoje, vocês conseguem o resultado que vocês precisam, porque às vezes o que está faltando a vocês é a sua permissão, é só entender, destravar. É como eu disse a vocês hoje, eu poderia desligar a live, mas eu não vou desligar, eu vou avançar, porque isso aqui faz parte do meu propósito. Mesmo com calor, mesmo sem luz, mesmo no escuro, mas eu vou avançar. Por quê? Meu padrão antes era parar, mas eu ando com pessoas que não param. Eu ando com pessoas que, independente do que tem que fazer, se é para fazer, vai lá e faz. Como é que eu vou voltar para trás? E aí, ó, tem algumas coisas interessantes. Primeiro, a gente percebe que vocês, às vezes, precisam trocar as cadeiras da sua vida, da sua mesa da sua vida. Porque quando você tem resultados diferentes, você quer resultado diferente, você precisa fazer coisa diferente. Então, você precisa sentar em outras mesas para que você tenha outro tipo de resultado, ou então até melhorar a sua mesa do conselho. Senão você acaba se tornando uma média das pessoas que você convive. É natural isso aí. E quer ver uma coisa? Principalmente em casa. Geralmente as pessoas de casa são as últimas que vão dar crédito pra gente, né? Porque às vezes não acredita. Vai fazer uma dieta, aí emagrece ali 2, 3, 4 quilos. Quando tá ficando bom, 5 quilos, o povo já começa. Pô, tá magra demais, tá magro demais. Não é porque não gosta, é porque te ama também. Só que tá acostumado a você de uma forma que não dá para acompanhar, porque muda muito. E quando a pessoa muda muito, acaba mostrando o outro lado da pessoa que não consegue mudar. Então, o que é que acontece? Hoje eu estou dando essa primeira aula do catalisador, e a gente está retomando, na verdade, é uma comunidade, onde a gente vai ter aulas quinzenais. O que é que vai ter nessas aulas quinzenais, Ícaro? A gente vai ter os ensinamentos, todos que eu aprendi ao longo de minha vida, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Por quê? Porque eu percebi que meus resultados estavam travados na informação que eu não tinha. E decidi que, se depender de mim, mais nunca isso vai ficar parado. Mais nunca isso vai poder ficar sem dar essa informação a pessoas que estão buscando crescer e não crescem por falta de conhecimento, por falta, às vezes, de conhecimentos como esse da mesa do conselho, que vai ser nosso primeiro assunto. Então, na próxima aula, a gente vai fazer com o pessoal a mesa do conselho de cada um de vocês, e a gente vai trazer cadeira a cadeira e de que forma intencional vocês podem colocar essas pessoas na mesa de vocês e mudar os resultados, mudar o rumo da história de vocês, porque vocês mudaram de ambiente para ter um novo futuro. Então, quando a gente se desafia com visão, expande o tamanho do sonho. Senão, como é que você vai sonhar com uma coisa que você nem sabe que existe? Entende? Então, a gente precisa de um ambiente. Alguém aqui já passou por isso? De estar no ambiente e perceber que quando mudou o ambiente as coisas melhoraram na vida? Quero ouvir vocês um pouquinho. Pode falar, Alessandra. Abre o áudio aí, pode falar. Sou eu mesmo, estou no escuro, mas sou eu aqui, viu? Ó. Boa noite. Sim, Boa. sim, já aconteceu isso mesmo. Eu vivia em um ambiente que eu me sentia perdida. Depois que eu mudei, nossa, mudou tudo, totalmente, né? Então o ambiente conta muito. E eu tô amando isso, viu?
depois a gente começa a acostumar, né? E o ambiente vai mudando daquele friozinho na barriga, e depois a gente vai acostumando e percebe que a vida avança. É um negócio inacreditável. Obrigado, Alessandra. Mais alguém já passou por isso? E quando mudou de ambiente, percebeu que a vida melhorou? Pode falar, que tem até alguns ex-alunos meus aqui, Sandy, Cleiton, Clenilton. Fique à vontade, viu? Otton. Fique à vontade, Otton. Boa noite. Otton também está no Boa noite, escuro, viu? querido. É o povo da, É, da escuridão. Eita glória. faz parte. É inevitável, né? Há um dizer já conhecido de muitos de nós de que o ambiente nos influencia, né? Somos influenciados pelo ambiente. E se nós olharmos para um contexto bíblico, quando Deus manda Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, há uma razão específica para aquilo. A cidade de Ur dos Caldeus, onde Abraão vivia, era uma cidade totalmente idólatra. E para que Deus tratasse com Abraão de uma forma muito pessoal, muito íntima, era necessário que ele saísse de Ur dos Caldeus. Então a gente precisa entender que alguns ambientes não nos cabem mais. É necessário mudar para que a gente possa evoluir. E esses ambientes, muitas das vezes, interferem. Esses ambientes, muitas das vezes, te prendem e impede que você avance. Então, se você quiser avançar, é importante entender que há uma necessidade de você mudar de ambientes, ok? Obrigado, Otto. É justamente isso. Olha que exemplo maravilhoso, quando Abraão saiu da sua parentela. Mas eu lembro que Abraão acabou que levou o sobrinho e depois teve que sair mesmo, né? E no início ele levou o sobrinho e não ia cumprir a promessa. Pessoal, tem pessoas que vocês carregam que já era para ter deixado. E a gente às vezes precisa de alguém que venha de fora para dizer isso a vocês. Ícaro, você está sabendo de minha vida? Claro que não, eu sei da minha. No dia que eu entendi que Deus não quer que eu carregue ninguém, que se quisesse que eu carregasse, vinha com alça nas costas, eu larguei esse povo. Porque tem gente que não quer crescer. Aí, ó, Claudiane, eu já disse. E assim, a gente às vezes tem uma mania de querer ser salvador da pátria e carregar essas pessoas, mesmo ela não querendo avançar com você. Pessoal, não dá, nem Jesus conseguiu. E não tinha conseguido de todo mundo. E botaram ele na cruz, imagine aí, cara, o que é que vão fazer? Vocês entendem? Então, na hora que a gente tem esse entendimento, a gente tem que caminhar com quem quer caminhar com você. E às vezes não é, as pessoas não querem, não é porque o que você faz é ruim, não é porque o que você faz não é bom, é porque a pessoa não quer, a pessoa está satisfeita onde ela está. E às vezes a gente precisa ter essa clareza. Não é isso mesmo, Clenilton? Rapaz, muito forte, viu, Ícaro? Rapaz, tá trazendo um despertamento aí realmente poderoso. E que Otto falou aqui realmente sobre a passagem. Eu lembrei de Salmos 1:1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nesse detém no caminho dos pecadores, né? E nesse assim na roda dos escarnecedores. Então, aqui traz um ensinamento que muitas das vezes tem momentos que a gente não pode parar em ambiente que não traga crescimento, né? Um avanço. E aí vem um exemplo uma ilustração que eu uma vez ouvi sobre os caranguejos, não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Tava pescando e botava um caranguejo dentro do balde, e o rapaz tava observando e botava mais caranguejo e perguntou por que os caranguejos não saem. Aí ele falou, não, porque quando um vai subindo, o outro puxa, né? Então é interessante que muitas vezes o ambiente, muitas vezes, não favorece o seu crescimento, o seu avanço, e você precisa realmente mudar de ambiente para poder ter uma visão mais ampla e poder crescer, né? E aqui a palavra de fala, bem-aventurado, significa feliz, né? O varão, o homem que não anda, né? Segundo os conselhos. Muitas vezes tem conselho que está fora do seu propósito, do seu chamado, naquilo que Deus tem para a sua vida, e você precisa realmente abrir esse horizonte e galgar novos passos. Conforme o Otto falou aí, a passagem de Abraão, é interessante. Muito bom. Obrigado, meu irmão. E aí, o que é que Nada. acontece? Eu começo a perceber várias coisas. E por que que a gente está aqui? Por que é que eu chamei vocês? E não é para todo mundo mesmo isso aqui, não, viu? É para vocês mesmo. Aí, cara, era para ter muita pessoa? Não pode, pessoal. Não dá. E nem todo mundo que está preparado para uma mensagem dessa.
E a vida muda muito. Às vezes a gente quer que a vida mude, mas aí eu pergunto, você está pronto para a vida mudar? Eu era um cara que, essa época do ano, estava com 40, 50 pessoas dentro de casa, fazendo bagaçada em minha casa e deixando tudo quebrado, tudo sujo, deixando coisa para eu pagar. Hoje, não, eu passei as festas de fim de ano agora aí no meio do ano, só eu e minha esposa. Até meus filhos foram para outro lugar, foram pra um retiro, ficou eu e minha esposa. Eu fui inventar de comprar um colchão, e aí já faço uma propaganda aí, viu, do Grupo Sonolins aí, de minha vizinha e minha amiga. Meu irmão, um colchão, agora minha esposa não quer nem sair de casa mais. Mas a gente decidiu se privilegiar e tá curtindo o que a gente gosta de fazer. Vocês entendem? Então isso foi fruto de muita dependência emocional que a gente precisou, ó, cortar. Aí, que vocês são pessoas ruins? Não, pessoal, a gente é ótimo. Há um mês atrás eu recebi mais de 40 pessoas em minha casa para uma conferência que teve aqui na minha cidade. Só que tinha um propósito, agora tinha outro. E a gente aprende a separar. Então, eu estou criando esse ambiente, junto com o Cleiton aqui, com vocês, para que a gente tenha um ambiente de vocês se desenvolverem. Eu hoje estou envolto em muitas mentorias, onde eu pago alguns milhares de reais para estar próximo a esse povo, porque eu entendi que eu preciso caminhar e não é sobre dinheiro. Eu preciso caminhar com eles para poder entender a frequência que esse povo trabalha. E aí o que é que aconteceu? Eu percebi que o coração da gente só transborda o que está cheio. E eu tenho visto a mudança na minha vida. Só que essa mudança não pode só ficar comigo, senão para em mim, não é bênção. Essa mudança precisa ser transbordada para outras pessoas que ouviram esse chamado e que, se eu perguntar o motivo de vocês estarem aqui, vocês não vão nem saber responder. Sei lá, vi uma mensagem, deu vontade. Eu vou perguntar aqui a alguém. Oi, Iraci, como é que tu veio parar aqui? Foi só curiosidade, me conta aí. Escreve aí para mim, eu posso falar no áudio. Eu sou mais conhecida do que o que você possa imaginar. É intencional mesmo seguir você. Tá vendo? Nós compartilhamos de um mesmo propósito. Eu congrego na mesma igreja que você. Sou vizinha de Sandiele. Fiz uma imersão com o Márcio Michele em Santo Antônio de Jesus em outubro do ano passado. Então, temos algumas coisas em comum. Mas eu ainda estou bem lá atrás, ainda preciso aprender muito, muito, muito com o Sam, com você e com tantos outros. Olha que bacana, obrigado por estar aqui, viu? Eu vou te dar já uma chave. Não tá atrás. Olha que coisa, Iraci, que eu vou dizer a vocês. A gente nunca esteve atrás. Você só não tem a informação que eu tenho. Eu vou falar de novo, porque eu acho que vocês não entenderam o que está acontecendo aqui, não. Ninguém está atrás do outro, não. Vocês só falta a informação que eu tive. Porque se a gente já parte do pressuposto que nós todos temos potencial, todo mundo estuda uma hora dessa, sem luz, tem gente que está aqui, como é que isso pode travar a vida? Às vezes só falta a informação que a gente teve. Eu vejo o Sandy aqui, eu não sei se ela está aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. Ah, tá ali. Sandy, as meninas aí, André. Essas meninas lançaram um livro, meu povo. Vocês têm noção o que é isso? Eu sou doido para lançar um livro, eu vou ter que comprar uma mentoria com elas para aprender a lançar um livro. Porque essas meninas foram lá e fizeram. E eu sempre vou ter dificuldade. Como é que eu vou fazer um livro? É difícil fazer um livro. Lançaram um livro. Vocês entendem? Eu fico imaginando o tanto de coisa que mudou na vida delas e fico feliz, né, por Sandy, aí por André, por esse pessoal. Aí, cara, é porque você falou alguma coisa? Não, pessoal, porque realmente eu dei uma informação que talvez faltava para elas. Eu não sei se o Sandy está podendo falar aí agora, um pouquinho. Mas me conte aí, Sandy, como foi esse negócio desse livro? Rapaz, eu tô chocado. O livro é de Milene e Andréia. Eu não É estava de no Milene e livro. André, né? O teu foi a casa, né? Que essa mulher é construtora aí, ó, levantando prédio, viu? Eita coisa boa. André também tá aí, né, André? Boa noite, minha filha. Me conta aí um pouquinho desse livro, minha filha. Como foi isso? Boa noite. Ai, foi inesperado. Foi um convite. Na verdade, foi um convite que surgiu de um trabalho voluntário que eu fiz. Porque eu sou contadora, né? Algumas pessoas aqui sabem. E desse trabalho voluntário que eu fiz, fui atender uma cliente que tinha uma editora. Aí a gente sentou para tomar um café para falar sobre negócios. Aí no que a gente sentou para falar sobre negócios, e aí depois de tanto eu ajudá-la, ela falou assim, eu não tenho como pagar você, mas eu estou escrevendo um livro e quero te convidar para participar do meu livro. E aí eu Pronto. aceitei o convite. E na hora veio Milene na minha mente, Deus falou no meu coração. E aí eu fiz a ponte
e lançamos o livro. Deus falou ao nosso coração sobre o que a gente precisava escrever e avançamos. Chegou É brincadeira. inesperado e a Olha gente isso, meu povo. encarou esse desafio. Olha isso, meu povo. Vocês entendem? Sandy estava lá conosco, ela foi lá nos prestigiar. Olha isso. E quando eu fico imaginando que essas meninas um dia chegaram na primeira turma do catalisador, elas são, viu? E falavam assim, a gente não consegue nada, não consegue fazer nada, e eu fico vendo os resultados que ela tem, e aí é exatamente porque isso é replicável. Foi um ambiente, quando ela falou que ela chamou Milene também estava no mesmo ambiente. Vocês entendem que às vezes não é sobre o que tá, o que vocês vão encontrar, mas é o ambiente onde vocês estão, que gera esse tipo de conversa, que você vai falar assim, vou escrever um livro, a outra pessoa não vai te chamar de louco. Vai escrever? Cara, vamos lá, vamos escrever junto. Como? Não sei, mas a gente vai escrever. É sobre isso. Deixa eu pedir. Otto, quer falar, Otto? Pode ficar à vontade, viu? Você levantou a mão aí? Ou estava da outra vez? Não, meu querido, deixa eu abaixar aqui. Pronto. É porque você está no escuro, eu não vi você abaixar a mão. Desculpa aí, viu? Para quem não sabe, essa é a piada do escuro, pessoal, que faltando 5, 6 minutos para entrar na reunião, explodiu alguma coisa de energia aqui na minha cidade, então acabou a energia em boa parte da cidade, e eu falei, não, a gente vai ter a live mesmo assim. Quem me conhece já sabe que eu não ia parar. É por isso que hoje a gente está, ó, à luz do candeeiro. Isso aqui é uma aula também que a gente vai dar depois, mas cena dos próximos capítulos. E aí, pessoal, o que é que eu quero dizer a vocês? Oficialmente, a gente reabriu o catalisador hoje. Hoje é a primeira aula. E a gente vai fazer um projeto agora diferente dos outros, que vai ser anual, por 12 meses. Onde a gente vai ter essas reuniões de mais ou menos 1 hora, e aí eu quero respeitar bem, porque eu sei que tem gente aqui que tem horário, que tem as coisas dos afazeres para fazer. Claro que pode atrasar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas durante 12 meses a gente vai fazer encontros quinzenais para poder estar discutindo isso. E trazendo alguns assuntos que eu tenho aprendido fora daqui, e hoje tem mudado a minha vida totalmente. Para quem me conhece aí, já viu que eu já mudei de casa 2 vezes para a casa do Mural do Sonho, né? Já estou indo para a terceira, e dessa vez é a minha. A gente está comprando essa casa agora. Então, assim, são coisas que a gente aprendeu a provocar, aprendeu a avançar para poder trazer para vocês, em todas as áreas. Então, durante 12 meses, a gente vai estar junto para poder avançar em direção a isso. Ícaro, como é que vai fazer isso? Vou mostrar para vocês aqui. A gente vai fazer uma comunidade que vai ser inicialmente ali pelo próprio WhatsApp, né? Vê se apareceu o slide aí agora para vocês. E uma comunidade exclusiva, que vai ser exatamente para dar clareza para vocês, para durante esse momento eu fazer esse papel de mentor de vocês, para poder fazer com que vocês avancem. Só que vai ser um troca, né? Não vai ser só um curso, vai ser um lugar onde a gente vai ter um ambiente seguro para conversar, um ambiente para vocês avançarem, um ambiente para vocês fazerem network e crescerem. Por isso que a gente chama ele de ponto de virada. Porque eu já percebi que o que faltava para mim, e isso eu aprendi com o meu mentor, era constância, era não parar. Não era sobre a direção. Eu sei para onde eu estou indo, eu só não posso parar. Então, às vezes, por eu não estar cercado de pessoas certas, minha mesa do conselho não está cercada de pessoas certas, eu parava. Então, o que acontece? A partir de hoje, a gente já começa com a nossa turma do catalisador de propósito, a turma 2026, e eu estou abrindo hoje para a grande maioria de vocês que já tiveram contato. Eu não abri isso ainda de forma externa. O único externo que participou aqui foi o Ricardo, que acabou que... Cadê ele? Está aí ainda? Ricardo. Estou aqui. Pronto, Ricardo entrou no meu... Você comprou no meu Instagram, não foi, Ricardo? Foi no Instagram. Ele entrou no Instagram e acabou comprando antes mesmo de eu vender. Eu botei no dia para testar e o cara comprou. Eu disse, rapaz, esse é ligeiro, viu? Então foi bom, porque se não fosse Ricardo, talvez eu deixasse esse negócio para fazer depois da Copa, que eu estava querendo ficar vendo a Copa do Mundo esses dias, viu, Ricardo? Obrigado, viu? Então, por causa de Ricardo, a esposa dele, Ricardo, trabalha com um grande amigo meu, que é um dos meus mentores, que é Isaac. Sabia, Ricardo? Isaac é um dos meus mentores de implante. Olha isso. Com ele agora, ele estava lá na clínica operando. Ele que me atrasou hoje. Dá uma bronca nele. Isaac, por exemplo, o Ricardo sabe, é um monstro do implante, da parte de implantodontia. É um absurdo o que esse cara faz. Então, assim, eu aprendo muito com ele. Depois que eu tive mais contato com o Isaac, minha vida na implantodontia avançou um absurdo.
Absurdo. Uma coisa assim de procedimento que eu demorava horas para fazer, hoje eu faço em meia hora, porque ele me ensinou os atalhos. Então, o que é que acontece? Eu vou divulgar um link para vocês aí, e vocês que são dessa primeira turma vão ter uma condição especial para se inscrever durante um ano para a gente estar aqui junto, tá bom? Inicialmente, essa primeira turma vai custar um valor de R$ 197 para poder participar. E é um pagamento único, mas você pode parcelar lá em 12 vezes, se ficar melhor para você. Só que para vocês que estão aqui nessa turma, eu vou liberar um cupom de desconto, que vocês vão escrever lá, START, e esse cupom de desconto, essa primeira turma vai sair a R$ 97 durante um ano. É menos de R$ 10 por mês, não é isso mesmo? Vai dar uns R$ 7, R$ 8. E, cara, para que esse dinheiro? Não é sobre o dinheiro, é para vocês acostumarem a honrar as pessoas, né? Assim como você compra aqui, a gente vai poder alcançar mais pessoas e aí derramar mais esse propósito para vocês também. E vocês não sentirem que eu estou fazendo um favor a vocês e ficarem gratos para mim como se eu fosse Jesus ou Deus, porque eu não sou. Eu sou uma pessoa que falha, que erra, mas que treina bastante para poder estar aqui. E, cara, como é que vai ser? Essa primeira turma vai ser esse preço e a gente vai aumentando, mas vai ser uma comunidade onde vocês que estão aqui, fundadores dessa primeira turma, vão pagar esse valor o resto da vida, até vocês quererem ficar. Uma vez por ano, R$ 97, independente do que aconteça. Só vocês que estão na primeira turma, que já passaram aqui, e vai ser uma forma da gente honrar aí, inclusive o Ricardo, que comprou antes de eu vender. Nunca tinha acontecido isso. Gabriel, que está aqui comigo, perguntou, pai, quem é Ricardo que comprou? Eu falei, cara, deixa eu ver quem é. Aí eu descobri que era um amigo de Isaac. Então, a gente vai entregar muita coisa que eu paguei muito caro para poder aprender, mas eu entendi que o conhecimento não pode ficar só comigo, tá bom? Ícaro, precisa comprar hoje? Não. Pode pensar, pode orar, vai ver, até amanhã. A gente vai fechar o carrinho amanhã, tá bom? Meia-noite, aí depois de amanhã eu já começo a vender pelo preço normal, tá bom? Gabriel vai colocar o link aqui para você, mas eu queria ouvir vocês. Olha, rapaz, minha equipe tá braba, tá aí já acho que é no chat, né? E depois eu vou mandar, se alguém tiver dúvida, manda lá nos grupos que eu vou mandar para vocês também. Mas eu queria abrir, se alguém tem alguma dúvida, quiser se perguntar alguma coisa, fica à vontade, viu? E obrigado por vocês estarem aqui, já estava com saudade dessas aulas, viu? Se preparem que a primeira aula a gente vai falar de finanças do reino, viu? Desbloqueei uma chave nesse assunto aí e mexeu na minha vida aqui, viu? Coisa de doido. Mas vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Vai fazer igual apelo, viu, Gabriel? Se não há. Pronto, ó. Gabriel colocou aí o link. Se fizer sentido para vocês e vocês quiserem caminhar com a gente durante esse ano, eu prometo que eu vou entregar a vocês o que eu tenho de melhor e o que eu receber, que funcione em minha vida, para que vocês avancem, como eu disse a Iraci. Para que vocês vão para um nível que talvez a falta de informação deixou vocês travados porque vocês não estavam no ambiente correto. É só isso. E isso aí vai fazer uma grande diferença na vida de cada um de vocês. Tá bom? Vou colocar o link lá no grupo também. Obrigado a quem participou mesmo no escuro, viu? Essa galera aí. E é capaz, viu? Primeira lição aí. O pessoal de Cruz das Almas. Cleiton, Laudiene e Otton. Presta atenção que eu vou desligar essa live se esse negócio não voltar. Se isso aqui voltar logo, essa luz faltou por conta da gente, viu? E aí vocês vão ter certeza que era para vocês estarem aqui. Tá bom? Mas independente disso, a gente já começa a trabalhar de uma forma muito mais focada a partir desse ano de 2016, 2026, que talvez vai ser o único projeto pessoal meu que eu vou tocar com isso aqui, de mentoria coletiva. O resto só para mentorias individuais aqui em Cruz das Almas mesmo, e são pouquíssimas vagas, porque realmente eu só tenho um turno para poder fazer isso. Tá bom? Então, ó, agradecer a cada um de vocês. Eu vou deixar a aula gravada, se vocês quiserem uma cópia, me manda lá depois que eu vou mandar o link só para vocês que estão aqui participarem e ver quantas vezes quiserem. Inclusive, essas aulas todas do catalisador ficam salvas e ficam gravadas na plataforma para que vocês acompanhem. Tá bom? Ícaro, Oi. boa noite, tudo bem? Laudiene. Boa noite. Tu também tá no escuro, né? A mulher na lanterninha, vou ter que dar uma lanterna. Né? Deixa eu te perguntar. Eu indiquei para um amigo nosso para ele assistir, só porque ele não conseguiu baixar o aplicativo, né? Ele não conseguiu entrar devido a essa falta de energia. Aí você vai disponibilizar, então, para, no caso, eu posso passar essa... Pronto, porque provavelmente ele vai querer, viu? Ô, Gabi, tu vai botar no YouTube isso, é? Gabriel bota no YouTube, talvez não consiga hoje, porque tá sem energia aqui, né? Só se a energia voltar, ele já faz logo. Pode ser amanhã.
Mas amanhã ele já manda, inclusive, o resumo da aula, eu vou mandar para vocês, que agora a gente está com inteligência artificial, o negócio tá chique demais, viu? Ah, tá muito chique você. É verdade, viu? E daqui a pouco eu já vou mandar no link e mando já o resumo com o link para vocês. Certo. E obrigada pela propaganda aí do seu colchão maravilhoso, viu? Não, mas é verdade, o colchão, ó, meu povo, se vocês querem um negócio de louco, esse negócio desse Sonolin só tem um problema, eu aviso logo. O travesseiro. Minha esposa não quer mais sair de casa e para viajar é só com os travesseiros, viu? Agora deu terrível, tem que andar onde eu vou, chego nos hotéis com um bocado de travesseiro. Oh, meu Deus, mas Mas é assim realmente mesmo. é Quem um tiver negócio assim interesse, fora entra em da contato curva. com você me passa. Pronto. Tá bom? Ó, quem Certinho. tem meu Obrigada, contato viu? ou então no grupo, manda um oi para mim aí que eu mando o link da aula para vocês já, tá bom? E o link também, Certo. Aham. Tá bom. tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Deus abençoe, Boa viu? noite. Obrigada. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau.